ou QR Code. Glória a Deus, pessoal. É uma alegria tão grande poder estar aqui com vocês. Eu falo que cada semana é um desafio, eu gosto de todas as reuniões, mas para mim, dia de sábado e dia de terça é um dia muito especial. É muito especial poder estar aqui, compartilhar a palavra de Deus. Deixa eu só perguntar aqui, quem esteve na Casa da Cultura? Deixa eu ver. Quem esteve na Casa da Cultura? Hoje eu fui lá dar uma olhadinha na Casa da Cultura e estava lá a Jéssica, mas o Hugo, né? E aí a Jéssica falou para mim que a única pessoa que visitou hoje foi eu. Então foi exclusivo para mim, né? Mas deixa eu só falar algo para vocês, queridos. Não fale agora para a pessoa do seu lado. Quantos aqui sabem a história ali da Casa da Cultura? Aquele lugar. Quem sabe? Quem sabe o que foi aquele prédio, a primeira coisa que foi naquele prédio? Quem sabe? É tão interessante, pessoal. Deixa eu só falar algo para vocês. Vocês que não sabem a história daquele prédio. E deixa eu fazer outra pergunta aqui. Quantos aqui estão cursando direito? Direito. Quem está fazendo direito? Direito, na fisioterapia, direito, na medicina, direito. Não, não é isso não. Quem está cursando o curso de direito? Só você? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Só você? Então, deixa eu só falar algo para vocês aqui. Para quem não sabe, o maior erro judiciário que já aconteceu no Brasil, aconteceu naquele lugar, na Casa da Cultura. Para quem não sabe, a Casa da Cultura, ela era o presídio da cidade, né? Era a cadeia da cidade, e o maior erro judiciário aconteceu naquele lugar. E nós precisamos conhecer a nossa história. E hoje, né, para quem não sabe aqui, pessoal, o pastor Carlinhos tentou, né, levar a amostra lá para o centro da cidade, onde que era o cinema, e não conseguiu. Aí hoje eu entendi por quê. A hora que eu cheguei ali, que eu comecei a ver a amostra, né, e eu, a Cíntia, a Luciana, nós tivemos a oportunidade de ir na Polônia, ali nos campos de concentração, né, Birkenau, ali em Auschwitz, ali e tal. E a hora que eu cheguei, que eu olhei, eu comecei a falar algumas coisas, né, até o Hugo olhou para mim e falou assim, realmente, falou assim, você tem memória boa. E é importante, principalmente, a gente saber a história. E ali naquele lugar, que era uma cadeia, um lugar de prisão, aconteceu o maior erro judiciário do Brasil. Se você tiver a curiosidade, entra no Google. Hoje, dia 28, está acontecendo a apresentação do caso dos irmãos Naves, de algo que aconteceu naquele lugar, em Uberlândia. Eles estão lá apresentando, né? E o rapaz, se eu não me engano, é o Tiago Calia. Ele mora um quarteirão aqui da igreja. Ele mora aqui um quarteirão. E alguns anos atrás eles me convidaram para fazer essa peça de teatro, né? Não teve como eu participar, mas contando a história do que aconteceu aqui em Araguari. O maior erro judiciário. Tem um filme, assiste para vocês verem, né? Se eu não me engano, um dos atores principais, eu acho que era o Raul Cortez. Depois vocês perguntem para o amigo Google, depois vocês, beleza? Então, dá uma pesquisada aí hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 22. Obrigado, Murilim, pelos meus olhos. Lucas, capítulo 22. Vamos lá, Lucas, capítulo 22. Pessoal, se você tiver uma caneta, um papel, anote, medite nisso que eu vou te falar. Talvez isso que eu vou te falar hoje, talvez eu possa chocar um pouquinho a sua vida. Mas em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31, vamos lá, Lucas 22, verso 31, todos acharam ou não? Então vamos lá, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Vamos lá, vamos repetir comigo, fala assim, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te peneirar como trigo. Olha só, Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirar como trigo. Senhor, é a tua palavra. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesse lugar. Obrigado por essa noite.
não nos deixe sair desse lugar da mesma forma que nós chegamos, que o nosso coração se encha de fé, de esperança. Tira de nós, Senhor, toda preocupação, toda altivez, que nesses poucos minutos que nós temos, o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu coloquei o título da palavra hoje, é muito interessante, porque aqui é uma história, quando Simão, ele chega diante de Jesus ali e tal, algumas pessoas estavam perguntando ali, e Jesus fala para Simão, fala assim, mas quem que as pessoas dizem que eu sou? Alguns falam, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e de repente, a Bíblia fala que o diabo entrou no coração de Simão, e de repente o Senhor olha para ele e repreende, fala assim, afasta de mim, Satanás, e Jesus olha para Pedro e fala assim, afasta de mim, porque o diabo te pediu para te peneirar como trigo. E eu coloquei o título da palavra hoje, coloca aí para mim, fazendo um favor, eu não sei se deu tempo da Giovana fazer os slides todos, mas eu pedi para ela pelo menos fazer o título, os outros slides ficaram prontos ou não? Não? Então, nós vamos fazer sem slides mesmo, tá bom? Eu vou estar falando. Então, eu coloquei o título da palavra hoje, os pedidos do diabo. Talvez alguns vão falar assim, como assim, pastor? E aqui você vai entender porque o diabo pediu para Jesus se podia peneirar ali a Pedro. E eu não sei se você sabe, porque toda ação do inimigo, toda ação do diabo, toda ação de Satanás, ele tem que pedir permissão. Ele não pode agir sem a permissão de Deus. Amém, pessoal? Para quem não sabe, o diabo ele não tem nem a chave da casa dele. Porque a Bíblia fala que o Senhor arrancou as chaves da mão do diabo. Amém? Amém, queridos? Nem a chave da casa dele ele tem. Então, deixa eu só te falar um negócio. Tem coisa pior do que você não ter a chave da casa? Eu e a Bruna, nós estamos usando uma chave só, né, Bruna? Eu e a Bruna, nós dois revezamos. Porque eu parei de fazer a chave lá de casa para mim, porque toda vez eu perco. E se só tem uma, eu não perco. Ela já olha para mim e fala assim, cadê a chave? Então, mas deixa eu só falar uma coisa para vocês, Então, para que o diabo haja, ele precisa pedir o quê? Permissão para Deus. E cada área que ele age, cada pedido que ele faz, ele quer atuar em alguma área da nossa vida. Mas por que Deus, ele mostra aqui na Bíblia, Por que Deus deixou aqui na palavra dele, essas áreas que o diabo ele pede? Eu quero te mostrar na Bíblia, na palavra de Deus, quais são algumas áreas. Eu podia te mostrar várias, mas eu separei algumas áreas que ele pede permissão, e cada área ele quer agir de uma forma, e querendo ou não, queridos, o pecado é legalidade para ele agir na nossa vida. E a primeira coisa que eu coloquei aqui para mim e para você, vamos lá no livro de Mateus, coloca aí para mim, quem tiver no Data Show para me ajudar, para mim andar um pouquinho mais rápido, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, em Mateus 4, e eu quero te mostrar algumas áreas, Aí Mateus 4, então a Bíblia diz assim para mim e para você, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, coloca o próximo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Pessoal, se você ficar 40 dias e 40 noites sem comer, você vai sentir o quê? Vou sentir sono, vou sentir fome. Queridos, deixa eu só te falar um negócio. Eu não sei aqui, quem aqui já fez jejum pelo menos de 3 dias? Deixa eu ver. Alguém já fez? Pessoal, no terceiro dia, todo lugar que você olha, você está igual aqueles cachorros que fica na frente daquelas televisão. Sabe aquelas televisão de cachorro que fica aqueles frangos rodando? Querido, você pensa, você só fica lembrando de comida 24 horas. Alguém já fez de uma semana? Eu já fiz de 14 dias. 14 dias sem comer nada, só bebendo água. No final, pessoal, eu via pamonha na minha frente, eu olhava para a lua, eu achava que era um queijo. As pessoas falavam assim, bom dia, eu já pensava assim, o que ele vai me dar para mim comer? Porque você fica louco, não tem coisa pior do que você sentir fome. Tem ou não? É terrível, te dá dor de cabeça, você não consegue dormir.
A água, a hora que você bebe, bate lá no fundo do estômago, faz assim, ó. Você fala assim, meu Deus, meu Deus. E aqui então fala que ele ficou 40 dias e 40 noites, sentiu fome, o próximo. Então, agora guarde, então o tentador se aproximou dele e disse, se tu és o Filho de Deus, ordeno que diz a essas pedras que transforme em pães, né? Então, dizes, né, que manda, algumas palavras dizem que manda que essas pedras. Então, o tentador se aproximou dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então, o primeiro pedido, que mandas. Queridos, o ser humano, ele já nasce dentro dele, querendo mandar algumas coisas. Parece que já é tendência nossa. Você pode ver que o bebezinho, quando ele nasce, que está ali no berço, se a mãe não tomar cuidado, a criança manda nela, ou não? A criança, a hora que ela quer sair do berço, o que ela faz? Vamos lá, gente. A hora que a criança quer sair do berço, ela faz o quê? Chora. E se a mãe não tomar cuidado, a criança manipula ela ou não? Manipula. Desde o berço, pessoal. E nós, como seres humanos, nós já temos a tendência a querer mandar. Mas a pergunta é, será que eu estou mandando na minha vida? Ou será que eu tenho um Deus que tem cuidado de mim? A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós iremos agradar a um e aborrecer a outro. Então, mas a pergunta é, quando acontece algumas coisas na sua vida, você continua buscando e adorando a Deus ou não? Será que quando nós temos algumas perdas na nossa vida, a pergunta é, por que Deus permite que nós percamos algumas coisas? Será que essas coisas não está mandando, não está sendo Senhor na nossa vida? Às vezes quando nós falamos de Senhor, de Deus, fala assim, não pastor, eu não adoro Baal, eu não adoro Astarote, eu não adoro... Mas às vezes, pessoal, talvez a minha vida financeira é o que manda no meu coração. Talvez a minha vida familiar é o que manda no meu coração. Às vezes tem pessoas que idolatram o filho, tem mulheres que idolatra, né, o namorado, idolatra filhos, idolatra pai. E tem pessoas que idolatram de alguma forma, fica dentro do coração. E eu fico perguntando, eu lembro que um dia eu fui fazer uma visita numa casa, e a pessoa me chamou para tomar um café, eu sentei ali à mesa, e de repente a criança começou a chorar, gritar, ela rolava no chão, tal, eu não estava entendendo, e eu fiquei olhando, tal, aquela situação, e aí a mulher olhou para mim e falou assim, não pastor, é porque esse lugar onde você sentou, esse lugar é dele, e ele não senta em outro lugar. Eu falei assim, mas hoje ele vai sentar. Hoje ele vai sentar. O grande problema é que vocês estão deixando que a criança mande em vocês. O grande problema, pessoal, nós ouvimos uma palavra que mexeu muito comigo, do pastor Danilo, nessa último final de semana, que fala sobre Davi e Absalão. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me mandar um oi lá no zap, que eu te mando o esqueleto ali da palavra. Mas o último tópico da palavra do Danilo mexeu comigo, que fala quando o homem, ele deixa de governar a sua casa. E quando é que o homem deixa de governar? Quando o filho começa, né, governar a casa em vez dos pais. Independente da idade que o filho tem, o pai, mas a mãe nunca pode perder a autoridade dentro de casa. Mas como? Mas se o senhor não fizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu achei tão interessante, porque fala quando Davi, ele perde a autoridade dentro da casa dele, e Absalão começa a manipular Davi. Uma das coisas que nós não podemos perder dentro da nossa casa, é a nossa autoridade, pessoal. Você como líder, você não pode perder a autoridade. Você como pai, você não pode perder a autoridade sobre a vida do seu filho. Às vezes eu falo isso, pessoal. Eu fui numa casa um dia, e a mãe, né, eu fico vendo,
A mãe, quando deixa o pai tomar conta da criança, o pai vai dar comida para a criança e de repente a criança não quer comer, aí o pai já olha e fala assim, então vai para lá, então você quer comer, come, não quer comer, não come. O pai faz isso, não é, gente? Eu estou mentindo aqui. A mãe não, a mãe fica atrás com a bacinha, com a colherzinha, e a criança enfia debaixo da cadeira, e a criança corre, e a mãe está atrás, não é assim? Ou não? E aí o pai não está nem aí, se a criança quiser comer, ele come, se não quiser comer, não come. É mais ou menos assim. E eu fui numa casa, e a mãe tal, né, tentando dar comida para a criança, e a criança enfiava debaixo da cadeira, né? Estou lembrando da Luciana, eu não sei se é a Luciana ou é a Cristiana que enfiava, eles eram da presbiteriana. É a Cristiana ou você? A Cris, né? A Luciana fugia, né? E a presbiteriana, pessoal, é de banco, né? Aqueles bancos de madeira, era, né? Eu acho que não é mais. E eu sentava ali na frente, a hora que a mãe olhava, ela estava lá no última cadeira, né? Que ela enfiava e saía lá na última cadeira, né, Lu? E aí, a hora que chegava em casa, tinha que colocar 3 calças, 3 camisas, né? Porque aí sabia o que ia acontecer. Deixa eu perguntar aqui, quem que já colocou 3 camisas, 3 calças, porque sabia que o pai ou a mãe ia chegar em casa? Meu pai, eu chegava e falava assim, ó, eu estava desse tamanho, pessoal. Aí meu pai chegava e falava assim, Elton, vai tomar banho. Eu só falava assim, vai tomar banho. E a hora que a gente tirava a roupa para tomar banho, que a água caía no corpo, havaianas de pau. A gente fala assim, eu aprendi que quando eu desobedeço, né, havaianas de pau, e eu gostava de bater com o corpo molhado, né? Mas hoje não pode mais, né, gente? Mas está chegando a nossa vez, né? E aí o que acontece? Mas a primeira coisa, né, o ser humano, ele gosta de quê? De mandar. Eu não lembro mais o que eu estava falando agora. Vamos lá, me ajuda, pessoal. Hã? Ah, é. E aí a mãe atrás do menino, o menino fala assim, miau, miau. O gatinho quer leite. E eu olhando aquilo. Ela falou assim para mim, pastor, o que eu faço? Eu falei assim, chama o Xanim, né? Pega a chinela e fala assim, Xanim, Xanim, Xanim. A hora que eu falei isso, o menino falou assim, gatinho não quer mais leite. Mas o que acontece, pessoal? Uma coisa que nós não podemos perder é a nossa autoridade. Não perca a sua autoridade. Você que é mãe, não perca a sua autoridade dentro de casa. E aqui a primeira coisa que eu vejo, o diabo quer o quê? Que nós venhamos o quê? A mandar na nossa vida. Quem é que manda? Será que é o Senhor que manda na minha vida e na sua vida? Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, para meditar, né? A primeira coisa que eu coloquei aqui, só pegar aqui que eu já pulei. Quem é que tem mandado na minha vida e na sua vida? E é tão interessante que o diabo ele sempre aparece na hora que nós temos mais necessidade da vida. Na hora que nós temos alguma necessidade, ele bate a nossa porta. Segunda coisa aqui que eu fico vendo, né? A nossa vida, o que acontece? Ai, gente, parece que eu pulei um aqui. Eu não estou achando ele aqui que eu coloquei. A hora que eu viro a folha, parece que sumiu. Vamos lá, coloca para mim o versículo 4, fazendo um favor. Versículo 4. O próximo. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Próximo. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta e lhe disse, atira-te, se és o filho de Deus. A palavra fala joga-te, mas a minha tradução diz, atira-te para baixo. Segunda coisa que o diabo pede, atira-te abaixo. Isso aqui fala para mim e para você sobre o quê? Essa palavra atirar, né? Se jogar. Então ele planta algumas dúvidas. A Bíblia fala, se você é o filho de Deus, atira. Então algumas dúvidas são colocadas dentro do meu coração e do seu coração. Queridos, eu não sei se você já parou algum dia da vida, se você já teve alguma dúvida. Será que eu estou fazendo a coisa certa? A primeira dúvida que eu vejo é colocar
se nós somos filhos de Deus ou não. Então a primeira dúvida fala de identidade. Será que realmente eu sou filho de Deus? Então aqui, se tu és o filho de Deus. Segunda coisa, ele fala, olha, nem só, se és o filho de Deus, joga-te para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito com as mãos, e ele te segurará, para que você não tropece. Segunda coisa, segunda dúvida, será que realmente aquilo que está escrito é verdade? Será que aquilo que está escrito aqui na palavra é verdade? Então, a segunda dúvida é sobre o caráter de Deus. Primeira dúvida, identidade. Segunda dúvida, sobre o caráter. Terceira dúvida, cadê os anjos? Fala da proteção. Será que os anjos mesmo irá te proteger? Será que os anjos realmente vai cuidar da sua vida? Eu estava vendo, eu esqueci o nome do pastor agora, depois eu vou lembrar. Eu não sei se é o Lamartine ou o pastor Telmo, ele contando uma história que uma criança, ele ouviu que o pastor estava pregando e falando que Deus, ele coloca anjos ao redor, que os anjos nos protegem, que os anjos nos guardam, né? E esse menino ouviu a pregação, estava voltando para casa, e quando ele estava voltando para casa, ele morava perto de uma fazenda, ele estava voltando, e quando ele chegou ali perto da fazenda, tinha uma plaquinha escrita assim, boi brabo, não entre. Ele falou assim, não, mas o pastor falou que os anjos vai me guardar, eu posso entrar. E aí esse menino entrou ali dentro, né, passou aquela cerca, e estava passando, e de repente o boi deu uma olhada para ele, e sabe o que aconteceu? O boi deu uma investida nesse, esse menino saiu numa carreira, saiu pulando, e ele pulando cerca, e de repente ele rolando ali e tal, saiu todo machucado, e ele conseguiu passar do outro lado, e ele esperou o outro dia, né, chegou no culto, falou, pastor, eu ouvi a pregação, tal, o senhor falou que os anjos acampam ao redor daqueles que creem, mas eu estava voltando para casa, e tinha uma plaquinha escrito, boi brabo, eu passei, o senhor falou que os anjos vão me proteger, mas ele não me protegeu. Eu falei assim, olha, o anjo era aquela plaquinha que estava lá na porta, e às vezes, querido, Deus coloca algumas placas de sinalização na nossa vida, e nós não entendemos, e às vezes nós somos inconsequentes com algumas coisas. Eu lembro que, quando era adolescente ali, tinha 13 anos, 14, e o Hernani, ele era muito inteligente, era um adolescente muito inteligente, e ele conseguiu montar uma lambreta, ele pegou várias peças, ele montou uma lambreta, e ele empinava essa lambreta, tal, ele fazia coisa, quem conhece ele é assim, fora do comum, e tanto é que tem uma oficina de moto hoje, sem nunca ter feito um curso, e você conhece ele, né, José? Você também conhece, né? Muito inteligente, pessoal, e ele montava essas coisas. Quando a gente era adolescente, ele fazia arma, ele fazia revólver, gente, ele fazia revólver. E aí, um dia, a gente montou nessa lambreta, tal, e ele virou para mim e falou assim, Eltinho, vamos ver se nosso anjo da guarda hoje está bom? E ele pegou ali a Marciano Santos, e desde a Padre Anchieta, depois vira Marciano Santos, e ele falou assim, nós vamos, e a gente montada ali naquela moto, naquela lambreta, ele falou assim, nós vamos cruzar todos os sinaleiros, se tiver vermelho, do jeito que tiver, e nós vamos descobrir se o nosso anjo da guarda hoje está bom. E passamos assim, a hora que você olhava ali na Avenida Minas Gerais, o sinal estava vermelho e tal, e a gente foi cruzando tal, e ele acelerava aquilo tal. A hora que chegou aqui na Zeppelin, ali no cruzamento, ele parou, ele deu uma olhada para mim, eu desci e falei assim, nunca mais eu ando com você. Falei, nunca mais. Sabe por quê? E cada placa que eu olhava era assim, pare, pare. Hoje eu entendo, queridos. Os anjos da guarda, eles colocavam assim as asas assim na cabeça, arrancavam as penas, porque passava cada caminhão, e era desviado. Eu nunca mais, eu sentei naquele banco daquela lambreta. Ia falar assim, Eltinho, vamos ver se nosso anjo hoje está bom. Eu falei, nunca mais. Sabe o que foi, queridos? Nunca mais.
Porque eu entendo, a Bíblia fala assim, não tentará o Senhor teu Deus. Então a primeira coisa, qual que é a primeira dúvida? Identidade. Qual que é a segunda dúvida? Será que é verdade isso que está escrito? Terceira dúvida, proteção. E terceira dúvida, sustentação. Será que Deus vai te sustentar mesmo? Queridos, pode passar o tempo, as estações, mas a palavra de Deus vai se cumprir sobre a nossa vida. Então, a segunda coisa, o segundo pedido, né? Atira aqui desse lugar. Mas por quê? Quando é plantada uma dúvida, isso rouba a nossa fé. Não deixe com que nada venha roubar a sua fé. Terceira coisa, versículo 8, coloca o versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e seu o quê? Esplendor. Versículo 9. E disse, tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Então, terceira coisa que ele pede, veja, cuidado, queridos, aonde estão os teus olhos. A coisa que o diabo mais quer nessa geração é que nós venhamos colocar os olhos nesse mundo. Olha só o que você pode ter. Às vezes, querido, você olha para essa geração e às vezes as coisas tentam fascinar o meu e o seu coração. E eu coloquei uma coisa aqui, né, que eu estava meditando hoje, e o maior sonho do diabo é manipular o quê? Os nossos olhos, a nossa visão. Eu gosto muito lá em Mateus capítulo 6, que fala assim, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo também será bom. Então, aonde eu tenho colocado os meus olhos? Eu gosto muito da história de Asaf. Quem nunca leu a história dele, está no Salmo 73. Asaf, ele entra na crise, ele fala assim, olha só o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo, o ímpio tem isso, até ele fala assim, até que eu entrei na casa do Senhor, meu Deus. Aonde estão os meus olhos? Estava vendo uma história, eu achei muito interessante. Um jovem, ele chega para o pastor e fala assim, pastor, eu não quero mais voltar na igreja, eu não quero mais frequentar a igreja tal, porque na igreja tem panelinha, a igreja as pessoas falam mal uma das outras, porque na igreja tem isso, a igreja tem aquilo outro tal, e na igreja as pessoas não ajudam umas às outras, mas isso acontece só lá nessa igreja que o pastor contou, né? Lá da igreja do pastor Lamartine, não acontece aqui. Então o pastor Lamartine fala assim para ele, então vai lá e pega um copo com água para mim. Ele pegou o copo com água, e aí o pastor Lamartine falou assim, agora eu quero que você dá 7 voltas dentro da igreja com esse copo de água. Ele pega o copo com água e começou a andar dentro da igreja com o copo com água. E aí ele chega para o pastor Lamartine e fala assim, o pastor Lamartine pergunta para ele, fala assim, você derramou um pouco dessa água? Ele falou assim, não pastor, não derramou uma gota. Ele falou assim, mas por que não derramou uma gota? Ele falou assim, não, porque eu estava de olho no copo de água. Ele falou assim, mas agora você não viu as pessoas que fazem fofoca? Você não viu as pessoas que fazem panelinha? Porque se os seus olhos estiverem fitos naquele que é a água da vida, você não tem tempo de ficar olhando para as outras pessoas. O nosso grande problema é que nossos olhos não estão onde? Na água da vida. A gente gosta de ficar olhando para A, para B, para C. Mas o que está dominando os seus olhos, querido? Conta-se uma história, né, de um jovem, e ele precisava sempre, né, atravessar de um lado para o outro, e havia uma ilha chamada Ilha da Fantasia. E todo mundo que passava perto dessa ilha era atraído para essa ilha, porque essa ilha tinha muitas coisas. E de repente as pessoas se desviavam do barco, ia para essa ilha, a ilha chamada Ilha da Fantasia. Deixa eu só perguntar aqui, quantos que já assistiram uma série bem antiga chamada A Ilha da Fantasia? Deixa eu ver. Davi, você é velho, hein? Betânia. E qual que era o personagem principal dessa ilha, Betânia? Era o Tatu? E é bem antiga, pessoal, chamava Ilha da Fantasia. E ali acontecia muitas coisas nessa ilha. Então a pessoa que precisava passar de um lado para o outro, sempre precisava passar perto dessa ilha, chamada Ilha da Fantasia. E quando a pessoa passava perto, ela era atraída para essa ilha. Então, essa pessoa falou assim, olha, quando eu estiver passando perto da ilha,
eu quero que você me amarra dentro do barco e venda meus olhos e tapa meus ouvidos. Então, colocou 3 jovens naquele barco, um tampou os ouvidos, um tapou os olhos e outro ficou amarrado. E quando eles estavam atravessando, e a ilha da fantasia era cheia de luzes, cheia de som, de repente começou as luzes, o som, e de repente um dos jovens que estava com os ouvidos tapados falou assim: glória a Deus, eu estou vendo, mas eu não consigo ouvir o que tem nessa ilha, por isso eu não sou atraído por ela. De repente o outro deu um grito e falou assim: glória a Deus, eu consigo ouvir, mas eu não estou vendo, por isso eu não sou atraído por essa ilha. O outro falou assim: glória a Deus, porque eu estou vendo, estou ouvindo, mas porque eu estou amarrado, eu não consigo ir até essa ilha. Sabe por quê, queridos? Alguns são atraídos por aquilo que ouve, outros são atraídos por aquilo que vem, e outros são atraídos por quê? Pela sua carne. Então o que tem dominado a sua vida? O que tem dominado o seu coração? Porque aquilo que dominar os seus olhos, né? Porque a Bíblia fala que nossos olhos é lâmpada do quê? Do nosso corpo. Quer ver outra coisa que eu vejo aqui? Mateus capítulo 16, coloca aí para mim. Mateus 16. Outra coisa que ele pede. Vamos lá, Mateus 16, verso 22. Em Mateus 16, verso 22, vem contando a história de Pedro com Jesus, Simão. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreender, dizer: nunca, Senhor, isso nunca te concederá. Ele fala: Senhor, que isso nunca, que o Senhor não faça isso, né? Na minha versão fala que o Senhor tenha misericórdia de ti. A minha versão, não sei se tem como colocar essa versão. Então Pedro, chamando Jesus à parte, fala: Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Então, deixa eu ver, quarta coisa, que tenha misericórdia de ti. Queridos, nós não podemos ter compaixão de nós. Jesus estava contando o que tinha que acontecer. Às vezes eu fico vendo que as pessoas, elas são presas ao passado, porque elas têm autocompaixão. Falam assim: não, mas isso está acontecendo, porque minha vida foi assim, minha vida foi assado. Ah, porque eu tive uma infância muito difícil. Pessoal, eu louvo a Deus todo dia. Eu não sei aqui quem já usou. Alguém já usou Bamba? Bamba? Já, Lu? Não, mentira. Você já usou Bamba, Lu? Pessoal, Bamba, ele tem um negócio na frente, porque Bamba era tênis de gente pobre. E quem usava, eu lembro que eu tinha um Bamba amarelo. Alguém já teve um Bamba amarelo? Bamba. E eu lembro quando eu comecei a estudar no estadual, os meninos ficavam fazendo graça, zombando, né? Porque nós temos valor não por aquilo que nós temos, mas quem é que nós somos. Amém? Amém? Então o que acontece, pessoal? Aqui Satanás chega para... Aqui Pedro, né, o coração dele se encheu. Depois, se você vai ver no próximo versículo, fala que Satanás encheu o coração dele. Ele olha para Jesus e fala assim: não, tenha compaixão. E as pessoas ficam assim: ó dia, ó azar, eu sou um coitadinho, eu sou um miserável. Pessoal, Deus não está preocupado com o seu passado, Deus está preocupado com quem você é. Amém? Amém, pessoal? Hoje eu estava meditando, né? Hoje eu estava lendo a história de Maria Madalena. E quem aqui assistiu a série The Chosen? O primeiro episódio vocês assistiram. Qual que é o primeiro episódio? Vamos lá, gente. O primeiro episódio é de quem? De quem? Maria Madalena. Pessoal, Maria Madalena, talvez vocês falem assim, ó, de toda a série, né? Eu não assisti, eu assisti só alguns episódios. Mas do que eu vi, para mim o melhor é da Maria Madalena. Fala: pastor, mas por quê? Porque Maria Madalena ali mostra algo. Para quem não sabe, Maria Madalena é a única mulher que é citada nos 4 evangelhos. E toda vez que é citado o nome de Maria Madalena, e fala das outras mulheres, o nome dela é citado primeiro. E em menos num episódio, né? Numa situação. Qual que é a situação, pessoal? Que o nome dela não é citado primeiro. Lá, gente, vocês conhecem a Bíblia. Quando Jesus estava crucificado,
qual que é citado o primeiro nome? Maria, mãe de Jesus. É lógico que essa situação era uma situação o quê? Diferente. Mas todas as vezes que o nome dela é citado primeiro. E se eu não me engano, Agostinho de Hipona, né, um dos pais da igreja, fala que ela era a apóstola dos apóstolos. Que ela foi a primeira crente de toda a geração. Porque ela foi a primeira a ver o Cristo ressurreto. Como ela foi a primeira a ver o Cristo ressurreto, ela foi a primeira cristã da história. Sabia disso? Que ela foi a primeira cristã, porque ela foi a primeira a ver o Cristo. E ele chega a dizer que ela foi, né, a apóstola dos apóstolos. Vamos lá, vamos continuar aqui, para a gente terminar agora. Lu, me ajuda aqui, fazendo um favor. Outra coisa, né, que tenho eu. Agora, outra coisa que eu vejo, pessoal, coloca aí para mim Jó capítulo 1, verso 11. Jó capítulo 1, verso 11. O livro de Jó. Aqui, né, o diabo está tentando com que Jó venha blasfemar. Coloca aí para mim. Jó, capítulo 1, verso 11. 11. É o versículo 11, fazendo favor. Eu não sei quem está lá. Versículo 11. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza amaldiçoará. Algumas versões falam, olha só, toca na vida de Jó, e ele vai blasfemar. Queridos, de todas as gerações que eu vejo, se você tocar na vida de uma pessoa, se ela estiver no meio da dor, e você vai descobrir o que está dentro do coração da pessoa. Você pode ver, nós estamos vendo aí a guerra, né, de Israel contra o Hamá. Mas vocês perceberam por que o Hamá, ele não mata as pessoas? Por que o Hamá, ele sequestra as pessoas? Por quê, pessoal? Porque quando traz dor na vida das pessoas, você consegue manipular a vida da outra pessoa. Então o Hamá tenta manipular Israel através da dor das pessoas. Você vai ver que a manipulação, então você vai ver aqui que o diabo tentou manipular Jó. Toca na vida dele, vamos ver se ele não vai blasfemar. Quando você perde algo que você gosta muito, como você se comporta? Alguém aqui já perdeu uma coisa que gostava demais? Deixa eu ver. Alguém já perdeu uma pessoa que você amava muito? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui perdeu alguém que você ama muito? Quando você lembra dessa pessoa, você fala, nossa, que saudade dessa pessoa. Dá saudade ou não? Aqui, quando eu falei de Maria Madalena, a hora que ela viu Jesus, o que ela falou? O que ela falou para Jesus? A hora que ela viu, ela achou que era o quê? Um jardineiro, ou não? E a hora que ela descobriu que era Jesus, o que ela falou? O que ela falou para ele? Vamos lá, gente. Ela disse, mestre. Ela disse, Rabone. Rabone significa o quê? Mestre. Mas ela via Jesus como mestre. Mestre você admira, mas Deus você adora. Naquela hora, ela tinha uma visão errada de quem era Jesus para a vida dela. Porque quando você olha uma pessoa que é mestre, você admira, mas você não adora. Deus você adora. Tanto é que ela fala assim, ó, mestre. Depois você vai ver lá na frente, ela fala assim, eu encontrei o meu Senhor. A visão dela foi restaurada de quem Jesus era para ela. Sabe, querido, sabe qual é o grande problema hoje? Que nós temos uma visão errada de quem é Jesus para nós. Maria Madalena caminhava com ele, e ela olha e fala assim, mestre. Os mestres você admira as pessoas que são mestres. Talvez mestre em algumas áreas, você olha e fala assim, uau. Mas Deus você adora, você ama. Será que nesses dias Deus não quer restaurar algo na nossa vida? Então outra coisa que eu vejo aqui,
Quantas vezes nós blasfemamos porque nós perdemos aquilo que nós amamos? E a Bíblia fala que ela grudou nos pés de Jesus ali, e ela não queria soltar. Queridos, eu vou ser sincero. A hora que eu encontrar com a minha avó, eu quero grudar nela. Porque um dia eu vou encontrar. A hora que eu encontrar meu pai, eu quero abraçar. Se você encontrar com alguém que você perdeu, mas que você amava muito, o que você faria? O que você ia fazer, gente? Abraçar, beijar, né? Esses dias, né, os meus amigos estavam me contando, e um dos meninos chegou num estabelecimento comercial, e o pessoal falou assim: e o fulano de tal, o Faninho, como que tá? Ele olhou e falou assim: não, o Faninho morreu, você não está sabendo não. Só que era mentira, gente. Olha lá. E era mentira. Aí passou uma semana, o Faninho foi lá nessa oficina. Quando o rapaz viu ele, o rapaz quase engoliu a língua. O rapaz quase morreu. O rapaz começou a passar mal. E aí o Faninho depois foi e falou assim: ô, vocês é doido de falar uma coisa dessa? E eles achando graça dessa situação. Falou que o rapaz tinha morrido. E o rapaz foi lá. E o que aconteceu? Agora você imagina, né? Quando você encontra com alguém que você ama naquele lugar, o que você faz? Você abraça, você beija, você aperta, né? Vou lá, outra coisa, a blasfêmia, né, querido? Quando nós blasfemamos, e eu quero só falar uma coisa aqui para vocês: 3 falsidades da crença, né, no coração de um blasfemador. Se Deus está comigo, vai dar tudo certo. Só falar uma coisa com vocês: você já esteve com Deus e as coisas deu errado ou não? Deu errado. Agora, deixa eu só te falar um negócio: andar com Deus não é garantia de vitória, pessoal, porque o Senhor diz assim: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. E às vezes, né, a gente vê aquele evangelho tabajara, né, na televisão: venha para Jesus e seus problemas acabaram. Não, talvez seus problemas vai começar, pessoal. Entregue sua vida para Jesus, e aí você vai descobrir tantas coisas. Segunda coisa, olha só, segunda coisa que eu descobri aqui: Deus não trabalha no sofrimento. Queridos, talvez o sofrimento é a escola da adoração. É no deserto que Deus forja as pessoas mais fortes. Eu estava pregando esses dias lá no ponto de pregação e falando sobre algo muito interessante. O segredo, pessoal, olha aqui para mim todos. O segredo não é o quanto você bate. O segredo é quanto você apanha e você se mantém de pé. Sabia disso? Sabe onde eu aprendi isso, queridos? Num filme chamado Rocky Balboa. Quantos assistiram esse filme? De luta. Talvez vocês não lembrem dessa frase, mas o Rocky ali, em determinado momento, ele estava todo desfigurado, e ele falou assim: o grande segredo da vida não é o quanto você bate, mas é o quanto você apanha e você consegue se manter de pé. Então o segredo da vida, pessoal, não é o quanto você bate, é o quanto você apanha e você se mantém de pé e firme. E olha que a gente leva tantas pancadas na vida. Outra coisa que eu vejo, pessoal, e se Deus me ama, né, Ele sempre vai dizer sim. Você acha que andar com Deus é sempre sim, pessoal? Às vezes nós vamos ter que enfrentar o quê? Alguns nãos na vida. Eu fico vendo um homem chamado Moisés. Moisés foi chamado o quê de Deus? Amigo de Deus. Em determinado momento Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Moisés falou: ah, mas como? Eu libertei o povo. Deus falou assim: não. E aí? Eu olho um homem chamado Davi. Davi foi conhecido o quê? Como? Um homem segundo o coração de Deus. E Deus falou assim para Davi: Davi, você não vai levantar o tabernáculo. Você não vai construir o tabernáculo. Homem segundo o quê? Coração de Deus. Outra coisa, Jesus. Jesus, pessoal. Um dia Deus disse não para ele.
Ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus passou? Falou assim: não. Tem coisas que Deus não vai passar na nossa vida, pessoal. Tem coisas que Deus não vai passar. Eu fico vendo, a pessoa chega lá para Jesus e fala assim: Jesus, Lázaro, aquele que você ama, sabe aquela pessoa que você ama? A Bíblia fala assim, ó, ele não saiu daquele lugar. O apóstolo Paulo, pessoal, falou assim: por 3 vezes eu orei, e Deus não tirou o espinho na carne. Não tirou. Às vezes, eu não sei se você já questionou Deus algumas vezes. Eu já questionei, pessoal. Lá em casa os vidros são de blindex. Eu lembro um dia que eu sentei, eu coloquei uma almofada lá, um travesseiro. Eu sentei, encostei assim na janela e falei assim: Deus, fala comigo. Enquanto o Senhor não falar, eu não vou sair dessa janela. Pessoal, eu cochilei, quase caí da janela, fiquei lá sentado olhando para o céu. Depois eu dormi. E de repente eu escutei uma voz falar assim: vai deitar na cama. Sabe o que Deus respondeu para mim? Vai deitar na cama. Igual a Bruna faz comigo. Ela vai falar assim: amor, vou fazer janta, mas não dorme não. O cara chega na sala, de repente eu só vejo assim, né? De vez em quando eu assusto com a mão dela passando assim para pegar o celular. Eu olho assim assustado, ela fala assim: você não vai jantar não? Eu falo assim: eu já passo direto, vou dormir, pessoal. E às vezes fala assim: vai deitar na cama. Quem é que tem o hábito de dormir no sofá? Deixa eu ver. E de repente alguém chega lá e fala assim para você assim, ó, vai deitar na cama. Olha aqui para mim. Você quer uma resposta de Deus hoje para você? Vai deitar na cama. Você que está me ouvindo em casa, você está esperando uma resposta nessa noite? Vai dormir. Vamos ficar de pé. Depois eu termino essa palavra semana que vem. Vamos ficar de pé. Se coloque sobre os seus pés. Talvez você chegou aqui nessa noite angustiado, com o coração em dúvida em alguma circunstância. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Sabe, queridos, eu sinto no meu coração hoje que tem algumas pessoas aqui que estão preocupadas, ansiosas com algumas coisas, que precisam tomar algumas decisões na vida. Quando a gente fala deita, isso fala de um estado de você descansar, de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle de toda circunstância. Senhor, nós oramos nessa hora. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Tira de nós, meu Deus, toda preocupação, toda ansiedade. Tira de nós, meu Deus, toda angústia nessa noite. Sabe, querido, você pode começar a orar. Você tem liberdade de se juntar com alguém agora? Se ajunte com alguém que está perto de você. Se você vê alguém sozinho, convida para estar perto de você. Vamos nos ajuntar de 2, de 3, sabe? Mas comece a orar pela vida dessa pessoa. Se você sabe o que ela está atravessando, ore especificamente. Mas não deixe ninguém sozinho. Dá uma olhada à sua volta. Se você vê alguém sozinho, comece a orar pela vida do seu irmão, pela vida da sua irmã agora. É isso. Procure alguém, ore. Fala: Senhor, tira toda a preocupação, toda a ansiedade. Tira de nós tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Mas que essa noite seja uma noite de resposta. Isso. Isso, queridos. Fale com o Senhor. Isso, fale com o Senhor. Isso, ore. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Queremos nos mover sem a sua palavra. O Senhor nos leve em casa, para casa, em segurança. O Senhor abençoe a nossa família. Cada decisão que nós formos tomar, seja
pautadas na tua palavra. Te louvamos nessa noite, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glória a Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Olha aqui para mim, se tiver como acender as luzes. E olha só que coisa interessante. Hoje está fazendo 1 ano e 5 meses que eu casei. Eu acho interessante, sim. Ele falava para mim, é só marcar que chega.